Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do CX Experts Podcast. Eu sou Alex Pereira e serei seu host por hoje. Aqui vamos explorar o mundo do CX, trazendo cases inspiradores e conhecendo um pouco mais sobre alguns dos maiores especialistas em experiência do cliente no Brasil. Esse podcast faz parte do CX Experts, uma plataforma desenvolvida pela Solux que conecta empresas e pessoas a profissionais especialistas desse universo. Para encontrar o profissional é muito fácil. Utilize os filtros para encontrar o profissional por tema, por serviço ou por competência. Basta clicar em ver perfil, encontra as principais informações do seu especialista, preenche o formulário e se conecta com ele. Para se tornar parceiro também do CX Experts, para se tornar um especialista, no canto superior direito, clique em Ser Parceiro. Se você quiser saber mais sobre a plataforma, acesse o site cxexperts.com.br. Fala pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um CX Experts Podcast. Hoje eu tô aqui com meu convidado, Edu Neves. Ele é mentor na Mentor CX. Ele vai explicar por que mentor e por que CX, né? Por que desse nome. Mas já apresentando um pouco mais o nosso convidado, né? Então o Edu Neves trabalha há mais de 15 anos com tecnologia, vendas e marketing para diferentes multinacionais. Já trabalhou, né? Na Philip Morris, na Dell, na HP. E desde 2016 tem colaborado com diferentes negócios para atrair, converter, encantar e fidelizar o novo estilo de cliente criado nessa economia digital. Ele fundou a Mentor CX para ensinar como isso pode ser feito usando as mesmas metodologias e ferramentas adotadas pelas empresas mais bem-sucedidas do mundo. Porém, uma pegada prática, que a gente vai falar muito disso. Sem firulas e sem entregar resultados mensuráveis, entregando resultados mensuráveis que realmente fazem a diferença para o negócio. Então, o Edu ele é conhecido por ser especialista em oferece serviço de treinamento e mentoria, especialista em design, melhoria e inovação, estratégia e percepção do cliente, considerando as competências da CXPA. E é especialista nos setores de turismo, seguros, tecnologia e serviços. Edu, obrigado por ter aceitado o nosso convite, por fazer parte desse ecossistema que a gente está criando, e por estar aqui comigo aqui hoje, batendo esse papo. Não, obrigado pela oportunidade, parabéns mais uma vez pela iniciativa do CX Experts. É muito bom ver que isso está acontecendo no Brasil, que está acontecendo no nosso mercado. Legal. Edu, acho que vamos começar lá pelo início, né? Como que você caiu nesse mercado de CX, ou quando você entendeu que CX existia, ou pelo menos com esse nome, né? Olha, eu entendi que isso existia quando eu estava na faculdade. Eu fiz faculdade de design. E o design essencialmente é a experiência do cliente. Você, para criar um produto, você precisa entender para quem que você está criando, como é que a pessoa vai usar, como é que você facilita, como é que você equilibra forma e função. E eu fui para o mercado de tecnologia, fui desenvolvendo a minha carreira, até em 2008, quando eu comecei a trabalhar muito forte com marketing e vendas. E eu vi essa necessidade. Eu vi uma dificuldade das pessoas de entenderem a proposta de valor dos produtos, dos serviços, e como é que a gente poderia fazer isso, que era, na época, CX, mas eu nem sabia. Do desenvolvimento da minha carreira, eu fiz muita coisa para a Dell, na parte de vendas, na parte de consultoria, e quando eu fui para a HP, eu entrei para desenvolver um produto na América Latina. Entrei na área de vendas. E CX era muito forte. A empresa que a HP tinha comprado, que cuidava dessa unidade de negócio, ela era muito focada em apresentar a proposta de valor para o cliente, acompanhar todo o processo, para ter um sucesso do cliente, uma experiência do cliente adequados ao produto. A partir dali eu fui estudando, fui desenvolvendo, eu acabei indo para a área de marketing, eu cuidava da área de marketing de produtos para a América Latina nas soluções de cibersegurança da HP, e era pura CX. Né? Pensa, você tem o mesmo produto para vender para 18, 20 mercados diferentes, com países diferentes, e às vezes, dependendo do tamanho do país, vários mercados dentro do país. Como é que você se posiciona? E em 2016, a HP fez um layoff, que é uma maneira polida de falar demissão em massa. Né? Eu saí, e quando eu estava em 2016 meio perdido, de o que eu vou fazer da minha vida? Eu vou trabalhar em outra empresa, eu vou ficar com marketing, eu vou para vendas. Eu comecei a ver uma demanda reprimida no mercado de entender o que era a experiência do cliente.
Em que mercado? Não no mercado das grandes empresas, mas as pessoas que estão empreendendo, as pequenas e médias empresas. E eu comecei a desenvolver um método de levar todo esse aprendizado que eu tive na minha carreira para que elas pudessem aplicar nos seus negócios. Mas qual é a grande diferença? Por isso que até no logo da Mentor CX está Mentor CX, experiência do cliente sem firulas. Uhum. Porque eu via muita coisa que para uma empresa grande faz todo sentido, mas para uma pessoa que está empreendendo, uma pequena e média, que mal tem processos estabelecidos, é perda de tempo. Ela não precisa daquilo ainda. Ela não tem um nível de maturidade, de experiência do cliente, que ela vai precisar, por exemplo, de uma voz do cliente, vai precisar trabalhar um NPS o tempo todo. Ela tem que ter um básico. E eu foquei nesse básico, e é isso que eu ensino para as pessoas através da Mentor CX. Legal. E a Mentor CX é bem mentoria mesmo, né? Então você pega... Como que é o formato do serviço que vocês oferecem? Você trabalha com executivos, mais C-level, mais diretor da área de CX, da área de marketing. Quem que é normalmente as pessoas que buscam essa mentoria para estruturar essas estratégias dentro dessas empresas? Cara, excelente pergunta. Olha, eu sempre trabalho com 5 pilares, que eu vou falar deles daqui a pouco. E o meu foco é trabalhar, como você fez na apresentação, né? Eu trabalho com muita empresa de serviço, empresa de tecnologia, turismo e hospitalidade acaba sendo quase que um fundamento, né? A experiência do cliente, sem isso você não consegue nem sair do lugar. E as pessoas nessas empresas, normalmente são as pessoas que, estou falando de novo, né? São pequenas pessoas que empreendem, pequenas e médias empresas. Normalmente é o dono do negócio, ou alguém que está ali com uma capacidade de implementar isso como estratégia. Porém, é muito importante, acho até legal usar esse espaço para falar, que quem mais tem que ser treinado é quem menos é treinado normalmente, que é o pessoal que está de frente para o cliente. Então, assim, de nada adianta, por exemplo, você tem um hotel. Toda a parte de gestão, todos os gestores, eles aprendem sobre a experiência do cliente. Tá, mas quando é que eles falam com o cliente? Para pensar num porteiro, numa camareira, numa arrumadeira, num garçom, num maître. Essas pessoas falam com o cliente o dia inteiro e elas não são capacitadas. Então, se essas pessoas não forem capacitadas junto com a gestão, desculpa, você está jogando dinheiro fora. Você tem que fazer um trabalho integrado. E eu tento levar essa mensagem sempre. E é por isso que eu tenho 3 formatos de mentoria. Elas sempre são, 2 são online, uma pode ser presencial, mas aí se me fala a hora que eu puder falar, se eu continuar aqui, eu vou. Não, pode ir, vamos levando. Tá. Então, assim, vamos voltar para os pilares. O que eu vi que eu acho que funciona, né? Eu estudei isso durante muitos anos e fui melhorando, fui polindo ao longo do tempo da Mentor CX, e eu parei nesses 5 pilares. O primeiro deles, que é a primeira coisa que eu ensino, é como é que a pessoa comunica a proposta de valor do negócio. Então, onde que a gente vê uma dificuldade aqui? Se você não consegue que o cliente entenda a sua proposta de valor e como isso beneficia o negócio dele, você vai ser vendido por preço. Vai virar commodity, né? Que nem o Seth Godin fala. Para commodity, a única coisa que importa é preço. Então, assim, se você não quer ser balizado por preço, não seja uma commodity. Apresente uma proposta de valor. Então nesse primeiro pilar, você ajuda esses executivos, esses mentorados, a entender o diferencial que ele tem perante os concorrentes no mercado dele, né? Exatamente. Tá. E você acaba caindo muitas vezes com aquelas perguntas. Não, eu tenho preço. Cara, preço alguém pode ter menor que você. Isso não é diferencial. Eu tenho qualidade, isso é obrigação. Então, assim, o que você faz que muda a vida do seu cliente? Como é que você resolve a dor do seu cliente? É comum você chegar e ele não saber o diferencial que ele tem? Nossa, totalmente. Né? Ou falar algum diferencial que ele viu em algum lugar, alguma instrução e segue aquilo a ferro e fogo. Mas você precisa primeiro você tem que validar com o teu cliente. Se o cliente acha a mesma coisa que você. Né? Tem 2 pesquisas que eu sempre falo em palestra, né? Uma é aquele Delivery Gap da Bain Company, que é de 2005, né? Que perguntaram para 300 empresas, você entrega valor para o seu cliente ou algo assim? 70% das empresas falou que sim, não, 80% e 8% dos clientes concordaram. Então, assim, cara, tá muito errado isso, né? E aí tem uma outra da Gênesis, que é de 2022, eu acho, que perguntaram assim, o que você mais valoriza no atendimento do cliente? É a mesma coisa, as empresas acham que é isso, o cliente acha que é isso aqui. Então, você precisa estar próximo do cliente. Bem desalinhado, né? Você tem que estar próximo. Então, a proposta de valor, você tem que desenhar, você tem que desenvolver
mas tem que validar com o seu cliente, tem que validar com o mercado. Se a pessoa está vendo aquilo ali, não, ela não está vendo, tá? Então é uma questão de marketing. Então você vai ter que trabalhar com o seu marketing para comunicar isso adequadamente para o mercado. Uhum. Mas o primeiro passo é você estabelecer o que você quer comunicar, né? Como é que você faz isso? Primeiro. E aí Primeiro. e as outras 4, vamos lá. Primeira coisa. A segunda coisa é para quem que você quer vender. Então, assim, eu sempre falo, o cliente ele tem que ter uma dor, saber que tem essa dor, ou seja, você vai ter que educar o cliente e ter dinheiro para te pagar. Então, assim, de nada adianta você ter um produto supra-sumo, você está mirando num público que não tem como pagar teu ticket. Uhum. Ou se você tem um produto que tem um valor tão baixo que aquele público para que você está mirando, ele não entende que aquilo ali é bom, porque o preço é muito baixo. Você tem que achar um equilíbrio, que é o quê? Definir a buyer persona. Quem é a sua buyer persona? O que ela compra? O que ela está sentindo? Como é que ela se comporta? Como é que ela vê o mundo? Você tem que entender. E eu ensino como é que você cria isso. Uhum. E nesse ponto tem um negócio interessante, né? Tem muita gente que fala assim, eu tenho várias buyer personas. Tá, deixa eu ver. Não está desenhado. Então você não tem nenhuma. Vamos fazer a primeira. Vamos validar com o mercado novamente, validar com as pessoas. Depois a gente segmenta, se for o caso. Muitas vezes não precisa. Muitas vezes você não tem nenhum problema. Você tem uma buyer persona e um produto. Se é isso que o seu negócio faz, ok? Então você não precisa complicar. Uhum. Depois você faz essa segunda, vem a terceira. Como é que você vai vender? Como é que você vai criar a jornada de experiência do seu cliente? E aí, cara, tem um ponto que eu acho que é muito importante a gente colocar. Você tem a questão de atrair o cliente, né? Aquele padrão de jornada, né? De você fazer o nurturing para o cliente entender a sua proposta de valor, você vender. E aí tem mais 2 pontos que eu sempre coloco, que é fundamental, que é o onboarding e o customer care, é você cuidar do cliente. Porque o que muitas empresas fazem, as pequenas e médias e grandes também, o mais importante é botar cliente para dentro, é aumentar a carteira de cliente, né? São 2 indicadores de desempenho, né? Quantos clientes você está botando para dentro por mês e quanto está gerando de receita. Uhum. Tá, e o cliente que você já tem? Como é que você cuida desse cliente? Por que não tem um indicador de farming, né? De você estar cuidando do seu cliente para ele te gerar uma receita recorrente, para ele indicar você para outras pessoas, para ele, como eu falo, ser o seu melhor time de marketing e vendas. Tem que ser o cliente. E essa parte de onboarding é onde muita gente peca, né? Não tem um processo de você explicar para o cliente, alinhar as expectativas, né? De o que você está entregando, o que o cliente vai receber e o que o cliente tem que fazer também. Uhum. A gente estava falando ali fora sobre alguns softwares, né? Tem muito isso, né? De a pessoa tem que ter uma curva de aprendizado e você tem que acompanhar o cliente, tem que garantir que ele está conseguindo entender isso. Aí você tem que ter a passagem de bastão. A área de vendas tem que passar para uma área de atendimento ao cliente, encantamento, como você quiser chamar. A área que vai fazer o cliente, CS, a área que o cliente ter sucesso em usar aquilo ali e entender, a proposta de valor que eu estabeleci lá atrás, né, que tem aquele viés de confirmação, está funcionando aqui. Legal. Tá, mas esse legal tem que continuar. E aí você sabe, uma jornada, ela não é uma linha, né? Ela é um círculo. Você tem que trazer esse cliente para cá. E eu falo que uma jornada bem feita, ela reduz seu ciclo de venda. Porque esse cliente ele vai indicar e você não vai precisar fazer nurturing nenhum. Você vai só vender, você vai tirar pedido. Porque já existe uma relação de confiança estabelecida. Legal. Aí vamos para o quarto, que é o seguinte, tenho tudo isso, tá, mas como é que eu sei que eu vou fazer isso com perfeição, eliminando problemas que eu posso ter no meio do caminho e tendo um controle de custo? Você tem que ter um blueprint de serviços, que nada mais é do que design de serviço aplicado. Né? O que cada pessoa faz, em que momento, aonde entra uma tecnologia, por exemplo, você tem um atendimento pelo WhatsApp. Tá, em que momento eu posso botar um bot, onde eu tenho que entrar uma pessoa para atender? Né? Para o cliente, para eu equilibrar custo com satisfação do cliente. E o último ponto é indicador de desempenho. E aí eu sempre tento focar nos indicadores que fazem sentido para esses negócios, que é custo de aquisição de cliente, LTV, né, quanto o cliente te gera de receita num período de tempo, churn, perda de cliente, coisas que a pessoa consegue olhar e integrar tudo isso na sua estratégia comercial. Porque não adianta nada, você acha que assim, a gente fala muito de experiência do cliente, de sorriso, de simpatia, tal, tudo isso é super importante, mas você tem que ter processo. Caso contrário, dentro do negócio não vai se sustentar. Vai depender de pessoas. Se a pessoa sai, a experiência do cliente vai embora.
Edu, a gente até inclusive na semana passada, a gente estava lá em Recife, né, no CSX Week, e o Thiago, nosso CEO, trouxe um conteúdo, porque é um conteúdo sobre estabelecer objetivos e metas em CX. Basicamente a gente falou disso, que é algo que a gente já vinha notando recorrentemente, marcas, empresas e companhias que vai montar um projeto de CX, um programa de CX, estabelecem metas que não são resilientes, que ele muda de um ano para o outro, que ele não consegue acompanhar, metas que não são mensuráveis, que são muito qualitativas. E aí você trouxe alguns indicadores, né? LTV, CAC, churn, um NPS, uma métrica de expansão, que ela é mais resiliente, né? Então, quando você fala lá, definir métricas sem firula, é um pouco nisso do que você está falando, porque a gente vê muita empresa que quer adotar, ela não está no nível de maturidade, ela está num programa inicial ali, e ela já quer estabelecer uma métrica micro, em vez de pensar numa métrica macro primeiro, algo que vai realmente trazer. Cara, isso é o básico, isso aqui você tem que monitorar. Sim. Se isso você não está nem monitorando, o impacto que você vai ter na satisfação do cliente lá, se ele não mexer nessa macro, que pode ser um LTV, pode ser um NDR, alguma coisa assim, não vai fazer diferença. Sim. Você não vai conseguir ver provar o resultado do seu investimento em CX, né? É assim que você enxerga? Exatamente, é perfeito. Assim, você precisa ter ROI, retorno sobre investimento. Assim, CX é como qualquer outra estratégia, qualquer outro método. Tem que pagar conta, tem que valer a pena. Né? Uma coisa que eu já falei em alguns momentos, né, é assim, tem cliente que você tem que demitir. Que é um cliente que não vale a pena, não fecha a conta para você. Mas como é que você sabe disso? Aí começa a métrica. A métrica ela tem que ter uma usabilidade dentro da realidade do negócio da pessoa. Então, assim, eu sei qual é o meu CAC. Meu custo de aquisição de clientes é 100. Beleza, aquele cliente me custou 150. Opa, tem alguma coisa aí que você vai ter que rever. Então, por que custou 150? Aí você consegue, para pensar num ponto de vista executivo, né? Você consegue olhar, puxa, se aqui custou mais, qual é a causa? Aí, se você tem um blueprint de serviço, onde você tem as coisas acontecendo de uma maneira sistemática, você olha, opa, aqui era para levar 2 horas, levou 18. Tá aqui o meu problema. Você consegue achar. Caso contrário, cara, é métrica para mostrar para investidor, assim, não faz muito sentido, sabe? A métrica ela tem que sempre te dar uma maneira de voltar para o negócio, identificar a causa do problema e solucionar. E aí você tem a métrica de novo para olhar, beleza, agora já equilibrei. A taxa de churn, né? Assim, quantos clientes você está perdendo? Eu posso perder 10 clientes por mês. Tá perdendo 15. Peraí, tem alguma coisa errada. Ou tá perdendo 5. Ou você estabeleceu errado, ou você precisa rever. Mas você tem que ter, e entra muito nisso, né? As pessoas, elas acabam, que nem o fazer várias personas, né? Vou botar aqui um monte de indicador de desempenho. Para quê? Essa é a pergunta básica, né? Para que você vai usar isso? Como é que você vai gerenciar isso daí? Muito legal o que ele trouxe, porque a gente tem que trazer essa discussão para... porque o indicador de desempenho, ele, de alguma forma, ele é o meio que você está utilizando para você ter o seu objetivo fim. Sim. Né? Aí você vai estabelecer um objetivo fim, que pegue tudo, que ele esteja alinhado com a estratégia da empresa, você consegue medir que esses indicadores de desempenho estão afetando ou influenciando nesse sua meta macro. Né? Olha, a gente pode pegar uma coisa básica, né? O ROI de você investir num evento, por exemplo. É fácil? Não, mas você pode fazer uma coisa básica. Você bota lá no seu CRM, olha, esses leads aqui vieram desse evento, converteram em tanto tempo, tive isso aqui de resultado. Investi 10, recebi 100. Não sei. Só isso. Mas eu não sei. Cara, não existe outra maneira. Você tem um básico. Depois você fez esse básico, tá funcionando? Tá, legal. Deixa eu ver aqui o que mais aconteceu no meio do caminho. Aí você vai descendo o nível até onde você quiser. Mas sempre é importante se perguntar, para quê? Né? Assim, para quê? De repente você está botando um esforço muito grande em fazer uma microgestão quando você não precisa. Você deveria estar usando esse tempo, talvez, para melhorar o atendimento ao cliente, para deixar a sua equipe mais satisfeita. Cara, qualquer empresa tem um monte de coisa para resolver sempre, né? Isso é muito comum, né? E quando você traz na proposta de valor, né, sem firula, CX sem firula, e você traz essas boas práticas de mercado, né? Você atua como VP de marketing, ainda tá nessa área, liderando times de marketing, vendas e empresas. Sim. E você vai em pequenas e médias empresas e eles adotam métricas de vaidade muitas vezes, né? Métrica de vaidade, muito bom, muito bom. É mais ou menos isso.
Assim, a empresa tem 10 pessoas, ele coloca como CEO, alguma coisa, e a partir dali tudo vai... Acho que é até legal, assim, acho que tem um motivo, eu fico muito feliz quando vejo uma empresa nascendo, crescendo, mas ela tem que aprender a não dar um passo maior que a própria perna. E muitas vezes, assim, você não precisa disso, cara. Você precisa, basicamente, deixar o seu cliente feliz para você ter prosperidade. Uhum. Né? Tem um daqueles pesquisas, né, que a gente sempre vê, que foi durante a pandemia, mostrando as empresas que mais cresceram durante a pandemia, né? Todas elas, sem exceção, investiam em experiência do cliente. Então, por que elas cresceram? Porque elas entendiam o cliente. Isso é prosperidade. Você entender quem é o seu cliente, o que ele está querendo, como que esse cliente vai se desenvolvendo ao longo do tempo, né? Como é que vão mudando as expectativas ou as perspectivas desse cliente. E se você atender antes da concorrência, você decola. Mas você tem que estar próximo do cliente, falar com o cliente. E aí, puxando de novo para a métrica, né? Você tem essas métricas básicas, você vai saber se o cliente está feliz, se ele não está, por que ele não está. E eu tento colocar tudo isso nesse pacote e cara, eu te garanto, esses 5 pilares são o suficiente para a grande maioria das empresas. Me arrisco até a dizer grandes empresas, que hoje nada fazem em relação à experiência do cliente. Legal, Edu. Então, resumindo aqui, você tem uma proposta de valor muito clara, que é mentor, então é mentoria, CX, que é Customer Experience, então já carrega Sim. isso no nome da empresa. E na prática ali, como que você conduz isso? Então, as pessoas que vão acompanhar, que estão assistindo a gente, elas entram em contato com você e você vai ajudar elas a estruturar esses 5 pilares como primeiro passo? Eu ensino elas a estruturarem isso. E o conhecimento fica E o com elas é o quê? É um executivo hoje de um programa de CX? É um diretor de atendimento? Quem é a persona ali mesmo que pode te procurar? Olha, são pessoas que ou não conhecem o tema, ou querem conhecer o tema, ou acham que conhecem e têm essa certeza, que tem isso também, né? A gente estava falando de fora, né? Que muitas vezes a pessoa confunde a experiência do cliente com o sucesso do cliente, com a experiência do usuário. Se você tem alguma dúvida em relação a isso, vem falar comigo, porque tudo isso está dentro da experiência do cliente. E a persona que eu foco é sempre a persona que precisa desse conhecimento. Então, assim, um executivo de CX, se é uma pessoa que já vem do mercado, já tem esse conhecimento, não, eu vou ensinar para ela que ela já sabe, não precisa. Mas se às vezes é um executivo de vendas, se é uma profissional de marketing que precisa aprender sobre isso, ou que nem hoje, eu estava numa reunião mais cedo, a pessoa falando que ela foi vendedora há muito tempo, ela agora comprou uma loja, ela está perdida. Então, assim, como é que ela faz isso? Na parte de CX, eu posso ajudar. Na parte dos outros, eu não posso ajudar, mas eu conheço alguém que pode sempre. Então, a gente sempre acaba colaborando com as pessoas. E você sempre conecta um pouco essa área de CX com vendas e marketing também, que é o seu background, né? Sempre, e eu falo assim, que CX, a função do CX é você ter uma venda mais fácil, uma venda que custa menos, uma venda que traz mais resultado para o seu negócio. É que nem marketing de referência, né? Por que você, quando recebe uma referência qualificada, você fecha uma venda mais rápida? Porque toda aquela etapa de construir uma relação de confiança, um rapport mínimo com o cliente, já foi. A pessoa já vem direto para você. O CX te entrega isso. Ele te garante uma venda. Eu não falo que assim, você vai aprender a vender mais com o CX. Não. Não. Se alguém te falou isso, é besteira. Ninguém pode te garantir que você vai vender mais, que depende de fatores que ninguém controla. Né? Basta mudar o dólar que pronto, você pode vender mais ou menos. Você não controla isso. Mas eu te garanto que você vai ter vendas mais simples e mais efetivas. Você vai falar com o cliente, com a pessoa que tem mais potencial de ser seu cliente, né? Que tem a dor, sabe que tem a dor ou está disposto a entender e consegue pagar o seu ticket. Você tem um processo que está otimizado com uma jornada de experiência, um blueprint de serviço controlando isso. Você vai ter um custo menor. E você vai saber o que está acontecendo e tem indicador de desempenho. Então, eu foco muito que isso seja o conhecimento que as pessoas levem. Então, assim, o meu objetivo, sabe, grande é democratizar esse conhecimento e deixar as pessoas andarem com suas próprias pernas. Por isso a mentoria. Legal, legal. Ô, Edu, traz pra gente, assim, eu fico curioso de entender um case ou uma história, que você fala assim, meu, esse cara chegou até mim, ele tinha tais desafios, a gente fez um trabalho de X meses ali, e ele já conseguiu ter esses indicadores de definidos, essa proposta de valor, tudo que você trouxe dos 5 pilares ali, você já tem um case legal, cara, assim, pra contar? Eu tenho um case, é um case que ele começa triste e acaba bem.
É uma pessoa, que tem uma agência de marketing online, né, marketing digital. E uma vez ela me procurou, ela estava muito triste que ela ia perder o melhor cliente dela. Estava assim, desesperada. A pessoa correspondia, sei lá, metade do faturamento dela, aquela coisa bem comum em empresas Sim. pequenas. Era uma empresa com 10, 12 funcionários, tá? Que é muito foco de quem eu trabalho. Empresas desse tamanho para cima. Eu sentei com ela, falei, peraí, vamos conversar. Ela começou a me explicar. Resumindo, era um cliente que pedia muita coisa, ele pagava bem, mas é um cliente que pedia muita coisa, tinha muito retrabalho, o cliente sempre pedia para... Sabe, assim, se tem alguém de design ou de marketing aqui, você brifa o cliente, você entrega, o cliente fala, não é isso que eu pedi. Você fala, cara, tá o briefing aqui. Normal, isso acontece. Mas quando acontece demais, você tem que levantar uma bandeirinha de alerta. Usando o indicador de desempenho, eu mostrei para ela. Cara, foram 2 indicadores, foi muito legal. Foi o CAC dela e o LTV. Eu falei, vamos sentar aqui. Eu usei uma ferramenta incrível, chamado papel. A gente foi desenhando, fui fazendo conta com ela. E eu mostrei que aquele cliente para ela era um cliente que ele custava demais, ele ia começar a dar prejuízo para ela 2 meses depois daquele momento que a gente estava conversando. Foi daqui em diante, você vai perder dinheiro com esse cliente. Ele não é o seu melhor cliente, é o cliente que te paga mais. Então a diferença está aqui. Se você não atender mais esse cliente, o que vai acontecer? Aí eu não sei, eu falei, você vai ter esse tempo livre para atender novos clientes. Ela não renovou o contrato com o cliente, ela conseguiu atender um monte de gente com o tempo que esse cliente estava tomando e a empresa dela continua sendo um sucesso. Então, assim, eu fiquei muito feliz de dividir esse case, porque é uma coisa que acontece com muita gente, eu acho que é uma dor latente de muita pequena empresa. E se você tem um mínimo, no caso a gente falou só de indicador de desempenho, você consegue tomar uma decisão não no achismo, mas baseado em números, baseado em dados, onde você não tem nenhum viés, você tem o sim ou não tem zona cinza quando se fala de dados. Então esse foi um case que eu achei que foi muito legal. Legal, e é uma situação de muitas vezes dependência, né? Que você olha, pô, imagina um churn de 50% da sua receita. Exato. Dá medo, né? Quem não Claro vai que se dá. desesperar, né? Seu time está dimensionado para aquilo, sua estratégia, mas às vezes é o que você falou, né? Nem sempre o cliente que paga mais é o melhor cliente, né? Porque às vezes a sua margem ali estava tão baixa e você estava tendo que inflar o seu tamanho de time justamente para atender essa demanda que era muito alta, né? Exato. Esse foi muito legal. E um outro que eu quero compartilhar, que eu acho que vale a pena, foi de um hotel em Itajaí, né, litoral de Santa Catarina, que foi um dos poucos clientes que fez uma coisa que eu acho que é fundamental, que é contratar não foi uma mentoria, foi uma série de eventos, porque era muita gente, mas para o time de campo. Então, quem que estava nesse time? Camareira, copeiro, garçom, maître, as pessoas que estão o tempo todo em contato com o cliente. Então, por que eu acho que é importante falar isso? Porque nesses anos todos, muitas vezes a pessoa que vem me procurar para fazer uma mentoria é o gestor da empresa, é a gestora da empresa, e o time não passa por esse conhecimento, por essa capacitação. E esse time, que muitas vezes está falando com o cliente todo dia, ele precisa ser capacitado. Ou você vai escutar aquelas coisas, né, de a pessoa falando com o cliente, você vai ouvir uma ligação, a pessoa fala assim, não, eu só trabalho aqui, ou a culpa não é minha, a culpa é do sistema, assim, isso queima a tua marca, queima teu negócio, queima tudo. Mas se você capacita essas pessoas para elas entenderem qual é o papel delas em tudo isso, como é que elas podem ajudar a promover o negócio, e claro, né, tem que ser beneficiadas por isso, é um pouco mais profundo esse tema, você vai ter um resultado muito superior. E esse cliente fez isso, foi um negócio muito legal, e eu ouvi uma das camareiras falando um negócio que até hoje me emociona, ela falando, olha, eu nunca, já era uma senhora, eu nunca na minha vida me falaram como é que eu deveria atender o cliente. Agora eu sei por que eu estou errando, eu sei como é que eu vou fazer melhor. Assim, cara, o que custa você fazer isso? Né? E você nessa mentoria, você ensinou esse seu contratante como ele deveria treinar? Ou de alguma forma você vai lá e treina também diretamente o time? Não sei se isso é escalável, né? Dependendo do número de colaboradores, né? Ou você ensina eles, passa esse conhecimento para ele treinar o time dele? Nesse caso, eu fiz isso, eu passei o conhecimento para ele treinar o time dele, mas ele me pediu, mas eu preciso que você venha aqui, eu preciso que você fale para eles, porque santo de casa não faz milagre. Eu falei, olha,
Eu posso ir, mas você tem que colocar isso. Ele fez. Foi um negócio muito legal, mas às vezes, assim, é claro, né, o virtual ele funciona muito bem, assim, você tem tecnologia hoje para entregar conhecimento em vários formatos, mas dependendo do público, dependendo do momento do negócio, você fazer um workshop, você fazer uma palestra, você botar todo mundo junto para pensar junto, gera um resultado muito legal, né? E que negócio, né? Você está falando de pessoas que estão ali no dia a dia, muitas vezes naquele momento tem uma catarse que aquelas pessoas vão falar coisas que você não sabia. Fala, cara, como é que eu nunca vi isso? Você tem pontos de vista, né, perspectivas muito diferentes sobre um problema que vão te ajudar em soluções mais criativas, mais efetivas e mais adequadas para a realidade do seu negócio. Legal. Edu, eu acho que a gente está chegando aqui mais agora no final do nosso episódio, né, pessoal? Então, para quem não conhecia o Edu ainda, ele já conseguiu dar uma visão geral ali um pouco da sua carreira profissional, do que é a Mentor CX hoje, o Mentor CX, né? Como que é esse produto, como ele é estruturado, você tem 5 pilares muito bem definidos, você ajuda a persona, a gente falou bastante da persona que você atende aqui em bastante detalhe. O Edu tem o perfil dele criado lá no nosso CX Experts no site, né? Então, quem precisar se conectar com o Edu pode entrar em contato lá no CX Experts, acha o perfil lá do Edu, se conecta com eles, vai preencher o formulário lá, vai se conectar diretamente com ele, ele vai lá tentar entender o seu problema, o que você está buscando, qual que é a dor que você está passando, né? Então, entre em contato lá com o Edu, tá, gente? Se conecta também lá no LinkedIn dele. Mas, Edu, dá aí os seus contatos e tudo mais, como é que quem quer contratar a Mentor CX, como é que faz? Olha, pode ir para o método mais antigo, que é e-mail. Pode mandar para mim, tá em eduardo@mentor.cx. Olha que nome bom, né? Registrei o nome, tá? O domínio e o nome registrado. Mentor.cx. Mentor.cx. Pode olhar no Instagram, é o @o.eduneves. Eu tenho colocado muita coisa. Às vezes eu paro um pouco, às vezes eu coloco mais. Mas eu uso muito o Instagram, muito mais como uma plataforma de botar pílulas de conhecimento ali, até pelo próprio formato. E também estou começando um canal no YouTube, mesma coisa, YouTube, @o.eduneves, onde eu pretendo colocar mais conteúdo sobre isso para continuar essa missão de democratizar esse conhecimento de como o CX pode realmente transformar o seu cliente no melhor time de marketing e vendas que você tem. Legal. Então, pessoal, site, então, cxexperts.com.br. O Edu já passou as mídias dele ali. A gente também tem o nosso episódio em podcast no Google Podcast, Spotify, Deezer e também nas redes sociais, né? Segue aí a Solux no LinkedIn, no Instagram, no TikTok. A gente tem todas as mídias aí também, e principalmente no YouTube, né? Onde a gente vai fazer alguns cortes aqui também. Tivemos outros especialistas que a gente recebeu no nosso podcast, tá? Fique à vontade para se conectar, interagir, compartilhar e principalmente se conectar lá com o Edu para poder buscar ali uma mentoria em CX, tá bom? Edu, obrigado por ter aceitado o nosso convite, por ter contribuído. Obrigado pela oportunidade. E por esses ensinamentos que você trouxe aqui nesse episódio. Muito obrigado. Valeu, gente. Então, ficamos por aqui. Obrigado para quem acompanhou o CX Experts Podcast. Valeu.